Voltando aqui na segunda parte, com o diagrama de afinidades, os últimos elementos que a gente tem em comum em relação a como o nosso negócio pode ser inovador. Então, tem o primeiro elemento, o nosso negócio é novo, ele traz uma função nova em relação ao mercado. A nossa concorrência é baixa, porque nós não temos concorrentes diretos. Nós não temos outras empresas ou outros aplicativos que fazem exatamente o mesmo serviço que a gente proporciona ao cliente, como também em termos de escalabilidade. O nosso negócio ele tem um potencial de crescimento muito grande, de atingir também outros tipos de serviço. Uma outra ferramenta, temos o mapa conceitual, que nesse caso aqui é a exposição de alguns conceitos. Esse caso específico aqui, ele está mostrando uma estrutura hierarquizada, mas não necessariamente precisa ser assim. No nosso caso, a gente também fez pesquisas em relação ao quanto as pessoas aqui no Brasil têm feito pesquisas online e o que está sendo, que assuntos estão sendo mais buscados em relação a esse momento que a gente vive hoje de pandemia. Então, particularmente, muitas pesquisas em relação à saúde, elas vão se concentrar em temas como alimentação saudável e proteção contra doenças. Enquanto um outro aspecto que está sendo bem procurado pelas famílias, pelas pessoas, em relação a gastos e a dicas de economia, como economizar. Dentre essas pesquisas estão como comprar alimentos mais baratos. Então, é mais um insight, é mais um indicativo que o nosso serviço, que o nosso aplicativo consegue reunir necessidades que existem atualmente no mercado, sabe? Que existe ali um público-alvo que está disposto a consumir aquilo que a gente tem a oferecer. Um outro ponto são critérios norteadores, que são particularmente parâmetros, referências que vão nortear o desenvolvimento e a implementação do nosso sistema. Então, ainda utilizando como referência o material que foi passado em relação ao design centrado no ser humano, a gente tem esses 3 critérios básicos de desejo, praticabilidade e viabilidade. As soluções que nascem do Human Centered Design devem estar contidas na zona de interseção dessas 3 lentes. Então, elas precisam ser tanto desejáveis quanto praticáveis e viáveis. Bom, a nossa persona. Mas antes de iniciar a persona, é bom deixar claro a diferença que existe entre público-alvo e persona. Até agora, a gente falou um pouco sobre o nosso público-alvo e algumas características mais gerais. Então, o público que geralmente tem interesse no nosso serviço são pessoas de meia idade, particularmente do gênero feminino, são pessoas que trabalham em ambientes mais familiares ou mais dentro de casa. E isso tudo são características mais gerais do nosso público. Agora, quando a gente parte para um elemento mais específico e mais subjetivo do nosso público, que vai orientar até os serviços de publicidade e marketing, serem direcionados, a gente está falando da persona. Então, utilizando toda a pesquisa de mesa que foi feita inicialmente, a gente conseguiu desenhar o retrato da nossa persona, do nosso comprador fictício ideal. A gente chegou à conclusão que a nossa persona se chama Ana Maria, que tem 42 anos, é cabeleireira, casada, vive no Recife, é extrovertida, gosta de dançar e tem como hábitos de consumo comprar muitas frutas, hortaliças e legumes para a sua família, particularmente para os seus pais idosos. Já pegando um gancho na persona, a gente inicia o mapa da empatia,
que é uma forma das empresas, das organizações conhecerem mais profundamente, mais subjetivamente o seu público e a sua persona particular. Então, a gente pode levantar nesse mapa da empatia questões em relação a como o cliente pensa, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele faz e fala, quais são as suas dores e necessidades. Então, particularmente em relação ao nosso aplicativo, a nossa área de desenvolvimento, em relação à nossa persona, a gente percebeu que essa persona quer voltar a estudar e quer proteger a sua família, como ela pensa e sente. O que ela ouve? Ela gosta de acompanhar influenciadores digitais e ela ouve muito das pessoas que precisa descansar mais. O que ela vê? Ela vislumbra sucesso no seu empreendimento, né? Ela como cabeleireira. O que ela fala e faz? Ela se dedica à família, gosta de estar perto das pessoas e vai à academia todos os dias. Agora, quais são as dores dessa persona? Ela sente que falta tempo para que ela possa cuidar das próprias coisas e ela se sente com muita responsabilidade. Por isso, então, a principal necessidade dessa persona é ter ajuda nas atividades do dia a dia. Agora a gente inicia a jornada do usuário. A jornada do usuário, ela é basicamente saber como é que o cliente faz para chegar até nós, até a nossa aplicação. Particularmente, a nossa pesquisa e o nosso desenvolvimento, por ela ser completamente digital, particularmente utilizando os smartphones, por isso a foto aqui na descrição, vai ter elementos mais específicos, né? Inicializando com a instalação. Na verdade, antes mesmo da instalação, esse público precisa ter um primeiro contato com o nosso aplicativo, por meio da divulgação, por meio das redes sociais. Também a gente precisa chegar até esse cliente potencial. Uma vez que esse público instala o nosso aplicativo, até ele instalar esse aplicativo, a gente precisa chamar a atenção dele e conhecer as suas dores e necessidades, que inclusive foram faladas anteriormente, quando a gente descreveu o mapa da empatia em relação à nossa persona. Então, qual é a dor e a necessidade dessa persona? E a partir daí, com a ajuda de campanhas publicitárias, a gente chega até esse público. Uma vez que existe esse primeiro contato, o público começa a passar por uma integração, que é o primeiro contato com o usuário, do usuário com o produto, na verdade, e a partir daí, o que vai ser importante para esse usuário? Quais são as necessidades, o que ele espera encontrar no nosso aplicativo. E aí, então, a ativação, a etapa de ativação, quando esse usuário já utiliza com alguma frequência o nosso aplicativo, já está familiarizado, já conhece o nosso produto e já o utiliza com alguma frequência, essa etapa de ativação. Mas a gente não pode deixar de cuidar também da continuidade do nosso aplicativo, porque é muito comum que as pessoas, passado um determinado momento, elas deixem de utilizar. Isso não é interessante para a gente. Por isso é tão importante esse conhecimento do usuário, essa pesquisa de satisfação do usuário e esse estudo para saber quais são as necessidades, o que precisa ser implementado para que haja a continuidade da utilização do aplicativo, como também que esse nosso cliente, que ele também indique os nossos serviços para os familiares e amigos. Então, gente, isso é isso. E esse